Jair Bolsonaro diz que recebe a denúncia com estarrecimento e indignação. O ministro Dias Toffoli anula os processos contra Antônio Palocci na Lava Jato. O presidente Donald Trump chama o ucraniano Volodymyr Zelensky de ditador. O Vaticano diz que o Papa Francisco teve uma leve melhora de saúde. O Jornal Nacional está começando. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado, abriu prazo para a defesa dos 34 denunciados ontem pela Procuradoria-Geral da República, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Paulo Gonet dividiu os 34 denunciados em grupos. O núcleo crucial da organização criminosa, liderada, segundo a PGR, por Jair Bolsonaro, era formado por integrantes do alto escalão do governo federal e das Forças Armadas. Eles partiam as principais decisões e ações de impacto. O núcleo tinha a função de gerenciar as ações elaboradas pela organização e coordenar o emprego das forças policiais para sustentar a permanência ilegítima de Jair Bolsonaro no poder. O terceiro núcleo tinha a função de promover ações táticas para convencer a das Forças Armadas a aderir aos planos golpistas e neutralizar autoridades públicas adversárias. E o quarto núcleo de desinformação e ataques virtuais a instituições e autoridades que ameaçavam a execução do plano golpista. Na denúncia, o Procurador-Geral da República não citou 11 nomes que estavam no relatório da Polícia Federal, como o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e incluiu 4 pessoas que tinham ficado de fora. O Procurador-Geral da República também construiu uma linha do tempo de ação dos golpistas. De acordo com a PGR, Jair Messias Bolsonaro inaugurou seus ataques ao sistema eleitoral brasileiro ainda durante a campanha presidencial de 2018. Persistiu na narrativa infundada de fraude após ser eleito. E para deflagrar o plano criminoso, segundo a PGR, Bolsonaro contou com o auxílio direto de Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional à época, e Alexandre Ramagem, então diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Segundo a PGR, Ramagem tinha o costume de documentar as orientações que repassava a Bolsonaro. Num desses arquivos, o nome Bom Dia Presidente Doc X, de março de 2020, Ramagem relata a criação de um grupo técnico para desacreditar as urnas eletrônicas. A orientação de Ramagem é idêntica à anotação encontrada na agenda de Augusto Heleno, a respeito de plano para descumprir decisões judiciais sensíveis ao mundo. O plano consistia em coagir a Polícia Federal a ignorar as ordens emanadas pelo Supremo Tribunal Federal, com isso excludendo Jair Bolsonaro e a organização criminosa. A PGR afirma que a estratégia se tornou ainda mais evidente nos discursos públicos de Bolsonaro no dia 7 de setembro de 2021, na esplanada dos ministérios e na Avenida Paulista, quando ele surgiu seus apoiadores contra membros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. Segundo a denúncia, Bolsonaro, com receio de derrota nas urnas, apresentou de forma explícita a mensagem autoritária de permanência no poder. Só saio preso, morto ou com vitória. Quero dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. A PGR também citou uma live feita por Bolsonaro ainda em 2021 com ataque às urnas eletrônicas. Os pronunciamentos do denunciado, que até então aparentavam ser pontuais e insuficientes para afetar significativamente a opinião pública, ganharam contornos massivos e contundentes a partir do dia 29 de julho de 2021, quando o então presidente da República realizou transmissão ao vivo, live, nas dependências do Palácio do Planalto, para tratar especificamente do sistema eletrônico de votação. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirma na denúncia que, paralelamente aos discursos de Jair Bolsonaro, a organização criminosa se valia do meio digital para atacar opositores do sistema eleitoral, usando indevidamente a estrutura do Estado. Numa ação coordenada, os mesmos alvos dos discursos de Bolsonaro eram atacados
de 2022, o grupo criminoso ampliou as articulações para tentar o golpe de Estado. Segundo a reserva, essa escalada de ataques ganhou um impulso mais notável quando Lula, visto como mais forte no Estado eleitoral de 2022, tornou-se elegível em virtude da anulação de condenações criminais. E isso se intensificou ao longo do ano de 2022. Em julho, Bolsonaro convocou uma reunião com embaixadores e criticou o sistema eleitoral, de acordo com a PGR. Com relação ao sistema eleitoral eletrônico gerido pelo Tribunal Superior Eleitoral, o discurso reforçou a estratégia da organização criminosa de e conforme as eleições se aproximavam, as informações falsas sobre o sistema de votação eleitoral mas depois do resultado, uma perspectiva real de derrota nas urnas, o grupo precisou ampliar sua frente de ação, mediante o uso ainda mais expressivo da máquina pública, a fim de interferir diretamente no processo de eleição e assegurar a sua permanência no poder. Nesse contexto, segundo a PGR, os denunciados se utilizaram especialmente da estrutura da Polícia Rodoviária Federal, sob o comando do denunciado Silvio Vasques, para obstruir o funcionamento do sistema eleitoral e minar os valores democráticos, dificultando a participação de eleitores que se presumiam contrários ao então presidente. E depois que Bolsonaro efetivamente perdeu as eleições, de acordo com a denúncia, o grupo estimulou a formação de acampamentos. São notórias as convocações em redes sociais relevantes contra o Estado de Direito e o governo eleito. E de instalação de acampamentos de pessoas clamando por intervenção militar. Os procedimentos se mostravam coordenados e articulados, nos moldes almejados pela organização criminosa. E quando novembro chegou, segundo a PGR, além de perenizar a narrativa de fraude eleitoral, o grupo deu início à fase mais violenta de seu projeto de poder. No dia 9 de novembro, segundo a denúncia, foi criado e impresso nas dependências do Palácio do Planalto o plano denominado Punhal Verde e Amarelo, para a apresentação a Jair Messias Bolsonaro e seu endosso. O plano previa a prisão e até a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e dos então candidatos eleitos Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin. Na introdução da denúncia, Paulo Gonet já havia falado sobre o plano, que seria de conhecimento de Bolsonaro. Os membros da organização criminosa estruturaram no âmbito do Palácio do Planalto o ataque às instituições previstas a e recebeu o silêncio do nome de Amarelo. O plano foi arquitetado e levado ao conhecimento do presidente da República, que ainda no Rio, ao tempo em que era divulgado o relatório do Ministério da Defesa, que se via na contingência de reconhecer a inexistência e detecção de fraude nas eleições. 3 dias depois, segundo a denúncia, uma reunião na casa de Braga Neto em Brasília, os denominados Kits Pretos debateram as ações clandestinas e fechadas sob o nome de Copa 2022, destinadas a neutralizar o ministro Alexandre de Moraes nos moldes previstos pelo plano Punhal Verde e Amarelo. O colaborador Paulo César Barbosa Cid confirmou a realização da reunião em 12 de novembro de 2022, indicou os participantes envolvidos e resumiu a pauta discutida: promover uma ação de forte